paz do Senhor Jesus Cristo a todos os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui mais uma vez neste canal Jardim Centenário EBD em Lauro de Freitas para mais uma aula desse nosso terceiro trimestre do ano de 2016. Nós temos essa nossa lição que tem no seu título principal Igreja, Agência Evangelizadora. É isso aí. A lição é a lição de número 3 e que estará ocorrendo no dia 17 de julho de 2016. O nosso texto áureo, ele vai nos ensinar, queridos, desta maneira, e diz desta forma: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos, capítulo de número 1 e versículo de número 8. É verdade. A nossa verdade prática estará nos instruindo desta forma. A Igreja de Cristo, em virtude de sua natureza e vocação, é uma agência evangelizadora e missionária por excelência. É isso aí. Nós temos que ter esta consciência de que Jesus, ele preparou e fundou a sua igreja com o objetivo de evangelizar o mundo e levar o homem de volta para Deus. Por isso que Jesus disse em seu evangelho escrito por João, no capítulo de número 16 e versículos a seguir, ele disse que ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Então, Jesus, sendo ele o caminho, ele instrui, prepara e condiciona a sua igreja a mostrar ao mundo este caminho. Amém? Então vamos lá agora. Quer dizer, João 14:6, corrigindo aí o versículo e o capítulo deste versículo citado, João 14, verso 6. Nossa leitura diária, versículo a versículo. Vamos lá, queridos. Na segunda-feira, nossa meditação diária diz a grande comissão da igreja: evangelizar o mundo. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: revestidos para evangelizar o mundo. Atos, capítulo de número 1, verso de número 8 diz: mas recebereis poder e virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Na quarta-feira, nossa meditação diária diz: igreja nasce
ganhando alma. A igreja nasce ganhando almas. Está escrito em Atos capítulo 2, verso 41. Olha lá, diz assim: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. É verdade, grande é o poder de Deus. Na quinta-feira, a nossa meditação diária vai nos ensinar dizendo: evangelizar, um mandato soberano de Deus. Atos capítulo de número 4, verso 18 ao 20 diz: e chegando disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. É isso aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. É isso aí. Na sexta-feira, nossa meditação diária diz: evangelizando mesmo em meio à perseguição. Atos capítulo de número 8, verso de número 1 ao 4 diz: e também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E os homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte. E finalmente, no sábado, a nossa meditação diária nos ensinará dizendo: Antioquia, igreja missionária. E está escrito em Atos capítulo 13, verso 1 ao 12. Diz assim: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio o Cirineu, e Manaém, que fora criada com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo-se sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre, e chegando em Salamina, anunciava a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinha também João como cooperador. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhe Elimais, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo,
cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando, rodando, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. É isso aí, queridos. Veja bem, já nossa leitura diária, versículo a versículo, seria suficiente para estarmos encerrando a nossa lição. Mas, porém, nós temos ainda o nosso comentário. E como a nossa leitura diária fala tanto, nosso comentário será também bastante breve, mas de grande importância. Quero chamar a atenção aos nossos professores aí da Escola Dominical em Jardim Centenário. Todos os professores devem se inscrever para o terceiro simpósio de Escola Bíblica Dominical, que estará ocorrendo no dia 29, 30 e 31 de julho deste mês corrente. Participe. Você, professor de todo o campo de Lauro de Freitas, deve fazer a sua inscrição, ainda dá tempo. Os valores são valores para professores que nunca participaram, é de R$20. Professores que já participaram da primeira, da segunda e da terceira vez, é o valor de R$10. E os professores das classes de crianças e adolescentes não estarão pagando absolutamente nada. Também queremos informar que todos os professores estarão recebendo todos os materiais que já estão inclusos neste custo. Então, queridos professores, participe do terceiro simpósio para professores da Escola Bíblica Dominical. Veja este cartaz que aparecerá no fundo do nosso vídeo, e também aqui você observa maiores detalhes. Procure o nosso pastor evangelista Neemias Reis e a nossa irmã Zélia Cerqueira, coordenadores da Escola Bíblica Dominical aqui em Lauro de Freitas. Amém? Dito isto, vamos lá para a nossa lição. A nossa lição, queridos e amados alunos, ela está dividida em 3 tópicos. Sim, 3 tópicos. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é a missão prioritária da igreja, que ele está subdividido em evangelização, missão em atos e promoção social. Esse foi o segundo tópico. O nosso primeiro tópico é a fundação evangelizadora da igreja, que tem como subtópico a resposta escatológica. Depois, o segundo ponto é a resposta pentecostal, e o terceiro ponto é a fundação da igreja. Como já antecipamos o segundo tópico, vamos lá para o nosso terceiro tópico. O terceiro tópico é Antioquia, igreja missionária. Primeiro ponto é uma igreja completa. Segundo, uma igreja missionária.
É isso aí, queridos. E concluímos a nossa lição deveras. A nossa lição também tem os nossos objetivos a serem alcançados, professores. Os professores precisam focar nos objetivos. Você conseguindo alcançar os seus objetivos, tenha por certo que sua aula será bem dinâmica e aproveitada pelos seus alunos. O nosso objetivo geral é explicar que proclamar Cristo é tarefa prioritária da igreja. Esse é o objetivo geral da nossa lição. E partindo do nosso objetivo geral, antes mesmo de falar dos objetivos específicos, você pode observar que o Senhor Jesus, Ele sempre procurou em todo o seu ministério aqui na terra demonstrar esta posição evangelizadora que a igreja deveria tomar. Sendo assim, ele procurou ensinar os seus discípulos, aqueles que estariam responsáveis por proclamar o evangelho depois da sua partida. E aí nós podemos observar que quando ele parte, ele então diz aos seus discípulos em Atos, no capítulo 1 e no versículo de número 8, como nós já lemos em nossa leitura bíblica diária, ele diz: mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Judéia e em Jerusalém, como Samaria e até confins da terra. Observe, queridos, que quando a igreja ela ficou estagnada por algum tempo, começou a haver confusão entre os irmãos, que as viúvas dos gregos estavam sendo menos atendidas do que as viúvas dos judeus, e isso trouxe confusão dentro da igreja. Com essa confusão, os irmãos procurou eleger pessoas capacitadas para fazer esse trabalho, porém, depois disso vem uma grande perseguição para a igreja, e dentro dessa perseguição a igreja forçadamente faz aquilo que o Senhor Jesus tinha dito em Atos, no capítulo de número 1 e no versículo de número 8. Observe em Atos, agora já em Atos 8, do número 1 ao número 4, quando a nossa leitura diária vai dizer assim: também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Estava onde? A igreja estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria. Observe, a igreja estava em Jerusalém, depois que foi dispersa pela perseguição, foi dispersa pela Judéia e Samaria, com exceção dos apóstolos e uns homens piedosos que foram enterrar Estevão. Agora observe mais um pouco, já no final do versículo ele diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte. Era a ordem de Jesus para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E a gente vê que isso aconteceu. Eles foram revestidos de poder quando veio no Pentecoste, e línguas foram repartidas. Quase 4.000 almas receberam a Cristo pela pregação do apóstolo Pedro. Porém, eles continuaram em Jerusalém. Por isso que quando nós lemos o capítulo de número 8 de Atos dos Apóstolos, você vê que a igreja estava em Jerusalém quando ela foi dispersa. Os discípulos não obedeceram aquilo que Jesus disse.
E vou repetir para nossos professores e nossos alunos. Os discípulos não obedeceram aquilo que Jesus disse a ele em Atos 1:8. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por não obedecer, a igreja então agora sofre perseguição para obedecer aquilo que o Senhor tinha ordenado para ela. Outra coisa, irmãos, que eu queria fazer comentado aqui para os professores, e recentemente eu falei na Santa Ceia. Jesus, antes de morrer, de ser morto pelos seus algozes, e no ato da Santa Ceia que ele estava celebrando para os seus discípulos, quando Judas o traiu, Jesus disse uma coisa muito interessante e eu gosto de reiterar. Jesus disse: olha, o Filho do Homem vai conforme está escrito ao seu respeito. E o que eu reitero é: a igreja vai conforme está escrito ao seu respeito. E aí a gente observa neste capítulo de número, no livro de Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, nesse primeiro versículo, que está escrito sobre a igreja o seguinte: a igreja foi feita para evangelizar, para ganhar o mundo. Se, como no primeiro século, a igreja não quiser fazer a sua missão, Deus enviará perseguição para que a igreja faça aquilo que a ela foi dado para fazer. Então, queridos pastores, queridos companheiros, queridos amados irmãos, professores e alunos, vamos fazer aquilo que Deus nos enviou a fazer. Se pela internet, pelos meios de comunicação, façamos de forma correta. Hoje que nós ouvimos muito e também percebemos, muitas pessoas até pregando o evangelho nos meios de comunicação, porém não é um evangelho para ganhar almas para Jesus. Não é um evangelho onde aponte o pecado do pecador e diga que o caminho para o céu só é Jesus. Jesus é o caminho para o céu. O que nós vemos muitas vezes é briga de denominação, querendo arrebanhar multidões e esquecendo que a alma está sedenta de caminhar para o céu. Jesus disse uma certa feita, e torno a repetir porque já disse aqui, em João 14, quando os seus discípulos estavam recebendo dele a instrução e ele já estava quase indo para a morte e iria para o Pai, ele disse que ele iria. E os discípulos perguntou para ele: Senhor, como iremos até você se nós não sabemos o caminho? E Jesus disse para um dos seus discípulos: há tanto tempo, não, melhor dizendo, corrigindo, mostra-nos o Pai. E Jesus disse para ele: há tanto tempo eu estou convosco e tu pede, mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. E Jesus disse: eu vou para o Pai e vocês não podereis ir agora, mas depois vocês vão. Aí eles disseram: Senhor, nós não sabemos o caminho, como iremos? Aí Jesus chama para si a responsabilidade. Estou usando as palavras de forma mais clara, não como está precisamente escrito. Aí Jesus chama para ele a responsabilidade e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo escreve a sua carta a Timóteo, ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Na igreja, seja ela qualquer denominação, ela tem como foco e objetivo principal apontar Jesus como Senhor e Salvador.
estava lendo recentemente o Salmo, e acho que, se não me falha a memória, é o Salmo de número 9, versículo de número 17. E o salmista diz assim, ó: se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada e já tem na fronta. Olha só a responsabilidade que foi dada à igreja. A igreja de Jesus, foi dada a responsabilidade de levar os homens ao arrependimento. E o arrependimento vem pelo ouvir da palavra de Deus. Você, meus amigos aí do Face, do YouTube, ou do Sonico não, que é uma rede social já extinta, do AI5, ou do Twitter, ou então vocês, ou até mesmo do WhatsApp, que o nosso vídeo também circula, se converta. Jesus é a solução. Amém? Vamos lá. Os nossos objetivos específicos são primeiro, apresentar a fundamentação evangelizadora da igreja. Segundo, mostrar que a evangelização é missão prioritária da igreja. E terceiro e último objetivo específico é saber que Antioquia era uma igreja missionária. Eu posso dizer também, sem sombra de dúvida, eu não tenho medo de errar. A igreja aqui em Lauro de Freitas é uma igreja evangelizadora. É uma igreja evangelizadora. Os irmãos, os obreiros, o ministério, nós temos, graças a Deus, sem querer tomar a honra e a glória de Deus, que a glória e a honra pertencem a Deus, mas Deus tem derramado o sentimento evangelístico, o sentimento missionário nesta igreja aqui em Lauro de Freitas. Nós, hoje, um pouco menos, mas temos missionário tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Deus tem nos dado esta graça. E o meu clamor é que nós, igreja aqui em Lauro de Freitas, permaneçamos neste mesmo sentimento de amor pelas almas. Amém? E como eu disse lá na postagem que eu coloquei no Face, amanhã nós temos evangelismo, é verdade, o auxiliar Derivaldo e os demais irmãos que não estiverem participando do ensaio geral que estará acontecendo com a participação dos senhores, eles devem estar na evangelização, fazendo esta obra que Deus nos confiou. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Aí está a nossa lição de número 3. Lição de número 3, Igreja, Agência Evangelizadora. Fica na paz, se Deus quiser, até a próxima, em nome de Jesus. Triunfantes e prestes de glórias a Cristo Jesus.